Oi, gente, tudo bem? Então, você já deve ter ouvido falar sobre racismo recreativo, mas o que será que é isso, né? Depois da mudança da legislação, transformando a injúria racial em crime de racismo, se ouviu muito falar sobre isso, racismo recreativo, que é um dos motivos para a penalidade ser aumentada. Mas a gente precisa entender o que é isso. É brincadeira? Existe até um vídeo que uma pessoa fez falando isso. Ser sancionada mais uma nova lei no governo Lula que pode dar cadeia de até 3 anos para quem fizer piada. Piada, não é modo de falar, não é uma interpretação, não. A lei é para isso, para pôr na cadeia quem fizer piada. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Essa lei foi sancionada pelo Silvio Almeida, que ele é o novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, e a tese do ministro é justamente essa. É perseguição, é patrulha de pensamento, é politicamente correto, assim, nos estágios mais insuportáveis. Gente, primeira coisa que a gente tem que aprender. A gente nunca deve pegar as informações soltas, sob pena da gente não aprender coisa nenhuma e ficar repetindo igual papagaio. E repetindo o quê? Uma situação que nem é a intenção de fazer uma fake news, mas que acaba virando uma fake news, acaba virando uma mentira, porque como a gente sabe a informação pela metade, a gente pega uma informação como a desse rapaz, por exemplo, informa que fazer piada é motivo para penalidade, e aí a gente sai repetindo isso. E a verdade não é essa. Da injúria racial, que antigamente ela não era penalizada e agora passou a ser. E o fato da pessoa agir com racismo recreativo é um dos motivos para aumentar a penalidade. Mas o que é o racismo recreativo, finalmente? Antes de eu dar continuidade, meu nome é Ana Célia, eu sou advogada. Tento despertar você para observar situações sob uma ótica que você nunca tinha parado para pensar. Se você já gosta de conteúdo assim, me segue e vambora. O racismo recreativo é o ato de fazer brincadeiras que, em um primeiro momento, olhando assim, é só uma brincadeira, não dá nada. Mas o que tem que ser visto é sempre o que vem por detrás dessas brincadeiras. Se nós não estivéssemos falando de um país com um conteúdo extremamente racista sobre várias questões, no sentido de ofender uma categoria sobre a outra, realmente seria uma brincadeirinha e seria uma bobeira a gente transformar isso em racismo recreativo. Mas o racismo recreativo, na verdade, é a brincadeira aparentemente inofensiva que depois se transforma, na verdade, na intenção em fazer a pessoa se sentir menor, se sentir menos. Isso não é mais admitido. A legislação não permite mais que isso seja feito. Você quer ver um exemplo? Em 2017, uma pessoa estava fazendo uma compra num supermercado em São Paulo, passando bananas na esteira do caixa do supermercado, e a moça que estava na fila se achou no direito de brincar assim. Na sua casa devem ter muitos macacos, porque você compra muitas bananas. Vou dar alguns segundos para você pensar o que você, sendo uma pessoa preta, pensaria sobre isso. O que ela fez? Ela fez uma ocorrência policial, levou a situação para a justiça. Essa moça que fez essa brincadeira, né? Foi condenada em primeira instância e em segunda instância, quando o advogado dela recorreu, ela não foi condenada, porque em segunda instância, a justiça funciona assim. Quando você entra com a ação na justiça, quem julga primeiramente a sua ação é um juiz, que a gente chama de primeira instância. A segunda instância é um grupo de juízes que vai rever aquela decisão. Então, quem perde geralmente recorre para que aquela decisão seja revista, e aí, em grau de recurso, que a gente chama de segunda instância, essa pessoa não foi condenada com o crime de injúria racial, porque a decisão da segunda instância disse o seguinte: na verdade, essa moça que falou que devia ter muitos macacos na casa dela, de quem estava passando as compras, de quem estava comprando as bananas, na verdade ela só quis brincar, ela não quis ofender. Enfim, ela quis fazer o jus jocandi, de jocoso, brincadeira.
e não o jus injuriandi de trazer uma injúria, uma ofensa para você. E aí a pessoa deixou de ser condenada. Hoje, atualmente, 2023, se essa moça faz essa mesma brincadeira, a probabilidade dela ter uma alteração na decisão dela não vai acontecer. Você entendeu agora o que é o racismo recreativo? Aparentemente uma brincadeira. Ora, banana, pessoas pretas, associação a um animal macaco que é primitivo e que tem uma capacidade inferior de raciocínio. Essa é a ideia que não é admitida mais. Então, lá no mundo grego, com Aristóteles, se a gente for pensar na classificação dos motivos do humor, né? Então, ela se sentindo superior, ela se sentiu no direito de fazer isso. A mesma coisa quando um jogador, quando a gente fala de racismo no futebol, quando a torcida joga banana para um jogador negro, tá fazendo associação de que ele é um homem preto associado ao macaco. Não pelo fato do macaco, gente. O macaco é um bicho, como outro qualquer. A questão é, o que é o macaco? É um ser irracional, é um animal, e não um animal racional como o ser humano. Então, como você é menos do que eu vou fazer essa representatividade por meio de jogar a banana. Essa que é a questão. Então, pra gente parar com aquela mania de, ai, mas que bobeira, ai, não pode mais falar nada, ai, é tudo mimimi. Não, a gente tem que pensar primeiro, quais são as consequências disso? As consequências disso é que o tempo inteiro a gente escuta falar isso. O tempo inteiro a gente vê isso ser replicado. Então foi feita uma legislação falar, não pode, nunca pôde, mas agora há penalidade para isso. Segunda coisa, você tá querendo se sentir mais do que eu, porque se você não estivesse se sentindo mais do que eu, você não ia fazer uma brincadeira ofensiva. Então a injúria é a ofensa, a intenção de te fazer sentir menos do que eu sou. E isso também não é mais admitido. Nunca pensem nas informações de forma solta. Se há uma penalidade para uma certa situação, é porque essa situação ela não pode ser mais admitida dentro de uma sociedade onde as pessoas querem dizer que são todas iguais. Então, se eu sou igual a você, eu não tenho que me sentir menos do que você. Já conheci esse conteúdo? Conhece alguém que não sabe do que se trata? Já passa esse vídeo para ele, faz seus comentários e continua me seguindo aqui